que a gente possa compreender o contexto da eleição de Mauro Borges, é necessário pensar que o estado de Goiás havia passado por mudanças nas décadas de 1940 e 1950, com a imigração, com o aumento da população, e não havia uma infraestrutura que pudesse proporcionar às pessoas uma vida mais digna e também uma infraestrutura que pudesse possibilitar a expansão e o aprofundamento do capitalismo no Estado. O meu avô, que na minha maneira de ver, ele tinha uma visão política muito mais realista. Ele era um camarada que talvez ele entendesse mais a alma humana que o meu pai. Ele foi chave, ele foi fundamental no espaço político que meu pai conquistou, quer dizer, e também foi fundamental na tranquilidade que meu pai teve para fazer toda essa mudança administrativa, todas essas coisas que ele conseguiu implementar do ponto de vista administrativo seriam impossíveis se não tivesse um amparo político muito forte. E isso, quem deu para ele foi meu avô. Quando meu pai se candidatou a deputado federal, em 57, ele já tinha como meta ser governador. E na vida profissional dele, como militar, ele se preparou para isso. E ele fez o curso Estado Maior, que é um curso, até hoje, assim, muito profundo, né? Inclusive, assim, administrativamente falando. Meu pai sempre falava para mim que a guerra, assim, a atividade mais complexa que a humanidade já inventou até hoje é a guerra. A guerra, ela precisa de tudo. Pela própria formação militar, ele se afasta daquele pensamento oligárquico mesmo que prevalecia no estado de Goiás. Então, é alguém que, nesse momento, tem a possibilidade de compreender a necessidade de modificar a estrutura administrativa do Estado no sentido de uma racionalização da administração pública. Na gestão do Mauro, ele veio e trouxe para o governo um plano de governo elaborado, administração moderna. Ele me convidou lá em Brasília, eu trabalhava em Brasília nessa época, para vir para cá para o governo, ser auxiliar dele, aqui na Secretaria de Planejamento e Coordenação, que tinha como atribuição zelar para o cumprimento do plano de governo. Ele começou esse governo já com todo o plano dele pronto, né? Quer dizer, isso é importante, não foi uma coisa assim, enquanto Goiás tinha a Secretaria de Planejamento, o Brasil não tinha Ministério de Planejamento. Então é uma coisa assim que demonstra bem o avanço que isso aqui tinha na época. Quer dizer, e ele foi, na época, eu não me lembro se em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e trouxe toda uma turma da Fundação Getúlio Vargas. E essas pessoas ajudaram muito. Então Goiás estava muito bem servida no campo assim, administrativo, de pessoas técnicas, capacitadas, que podiam realmente ajudar. 61, quando o Jango era o vice-presidente, o Jânio renuncia de uma forma louca, ele maluco, né? E o Jango tem que tomar posse. Não que meu sogro se desse bem com o Jango, mas era uma questão de cumprir a Constituição, de ser fiel à lei. E ele então apoia, são 11 dias de briga e quer entrar em Goiás, e ele, na verdade, ele lutou com o que ele tinha de mais, que eu digo que é o mais brilhante dele, é de contestar e de argumentar. Foi logo que teve aquele problema da posse do Jango, né? Aquela coisa, ele tomou uma posição a favor da posse, o Brizola no Sul e ele aqui, né? Ele sempre foi meio corajoso também, aventureiro também, né? Isso é uma aventura, né? Ficou contra os militares a 200 quilômetros daqui, um negócio meio maluco, né? Ele lutou pelo Jango mais pela legalidade, ele lutou pela legalidade. Não que ele achasse o Jango uma grande figura, não.
Ele lutou pela... Ele achava que era a Constituição, que ele tinha direito de assumir o mandato tal, de presidente. Em 64, ele manifesta apoio, né, ao Castelo Branco, e isso vai provocar um certo desconforto nas forças políticas goianas, tanto da UDN quanto do PSD. São dois partidos que têm bases rurais tradicionais, né? E ele, com o próprio plano, com a reforma administrativa, concurso público que admite, não é, pessoas de diversas origens partidárias, ao contrário do que ocorria antes, né, com as indicações dos diretórios municipais do PSD para os cargos públicos, com a reforma administrativa e a implantação de concursos públicos, o Estado se amplia nessa direção mais racional legal. Quando houve a Revolução, e isso é importante que se diga, meu pai não tinha opção, porque ele foi convidado pelo João Goulart a participar de um golpe de Estado, onde o João Goulart seria o ditador. O Castelo Branco era muito mais reconhecido como uma pessoa de bem nas Forças Armadas. Quando ele foi indicado para ser o presidente eleito aí, no caso indiretamente, o Costa e Silva ficou possesso com isso. Como ele sabia que meu pai, que tinha trabalhado para indicar o Castelo Branco, ele também considerou meu pai, a partir daí, um adversário. Tanto que quando o pintou a intervenção, primeiro ele recebeu um recado do comandante daqui, que ia varrer o palácio a ferro e fogo. Bom, vão morrer todos aqui, não vai sair ninguém. A ferro e fogo ninguém sai, só sai. Aí o Castelo era muito amigo do Mauro, ele foi professor dele. Ele chega a dizer que não ia acontecer nada com o Mauro. Mas o Costa e Silva queria ser presidente da República, botou a faca no pescoço dele. Você tira o Mauro ou você sai. Aí foram fazendo o processo que precisou aquele imenso aparato para consolidar uma mentira. Os chamados militares da Escola Superior de Guerra, né, do qual Castelo Branco era o líder, né, e também o segmento nacionalista e o segmento que se convencionou chamar de linha dura. Né? Então, depois de dado o golpe, há toda uma luta estamental entre esses segmentos, principalmente a linha dura e esse segmento da Escola Superior de Guerra, que tinha um projeto mais amplo para o país, né? E que de início não pretendia se perpetuar no governo, né? E o segmento da linha dura, que tinha um projeto de permanência dos militares no poder. As forças rurais tradicionais de Goiás, não só da UDN, mas do próprio partido do Mauro Borges, né? Vendo se sentindo, né, descontentes com a política agrícola do governo Castelo Branco, com o Estatuto da Terra, vão então se articular com o segmento militar da linha dura. Não é? E daí as denúncias, os inquéritos policiais militares, toda a tentativa, não é, de trazer o caso do Mauro para a justiça militar, até que ele consegue o habeas corpus, né, no Supremo. Então, é essa articulação que eu vejo que vai culminar com a deposição do governador. Eu fui lá, protocolei o habeas corpus na Secretaria do Supremo, voltei. Daí a pouco a Brasília, daquela época, acendeu todas as luzes. E o repórter Écio começou a dar a notícia de que tinha sido requerido o primeiro habeas corpus contra o presidente da República.
É muito difícil, assim, falar no dia da intervenção. Nós temos que voltar um pouquinho antes para entender o que aconteceu no dia. Então, o governo federal queria que meu pai adotasse algumas medidas que meu pai não quis adotar. E aí ameaçaram vir com força, como de fato saiu várias vezes forças lá para nos atacar. Meu pai disse que não, que a força ele não sairia, ele resistiria até o final. Ele só sairia de um modo legal. Aí ele sairia. O modo legal que o governo federal achou foi assinar a intervenção federal. Então, quando foi assinada a intervenção federal, o advogado do meu pai, era o Dr. Sobral Pinto, ligou para ele de madrugada e disse: olha, Mauro, foi assinada a intervenção. Se você reagir a partir de agora, você vai ser um fora da lei. E você, como fora da lei, não tem como te defender. Você tem que atender o que determina a Constituição. Isso é errado. Não é moral, mas é legal. Então, você vai ter que atender isso. Ora, toda a população estava preocupada com o desfecho final. Ninguém estava entendendo se a intervenção era um ataque, se nós seríamos atacados, como é que seria. Eles optaram por uma demonstração de força. Mandaram para cá 6.500 homens, 3 bombardeiros, 3 lançadores de paraquedistas e 2 caça-jatos e 6 tanques de guerra. Eles vieram com esse aparato para anunciar uma coisa que foi legal. O povo não entendeu isso, então a preocupação do povo era que meu pai sofresse um ataque, sofresse alguma intervenção armada. E quanto mais os aviões passavam, mais chamava atenção, mais o povo juntava no palácio. Mais o povo ia para a Praça Cívica. Eu lembro de sentir um medo horroroso dele ser preso e torturado. O que me marcou nessa época foi isso. Eu me lembro, inclusive, uma vez nós estávamos dormindo na casa da vovó, eu estava dormindo no quarto de baixo, na cama com a mamãe, e aí houve um barulho de madrugada. A mamãe falou assim: minha filha, você saia devagarzinho, abaixada, e se enfia no quarto das vassouras, que era o quarto de baixo da escada. Você fica lá e não sai de jeito nenhum. Então, a vida da gente era meio assim, sabe? Às vezes a gente não sabia se naquele momento meu pai tinha sido pego, se ele estava sendo torturado, se não. Isso foi uma coisa muito pesada para uma menina de 15 anos. Eles cumpriram todas as exigências legais e vamos sair. E saímos pela porta da frente. E aí meu pai foi carregado, saímos pela Praça Cívica, rumo aqui à casa do meu avô. Nós entramos, né, e a população ficou do lado de fora. Entramos aqui para dentro e trocamos algumas ideias e a conclusão óbvia era que meu pai tinha que desaparecer rapidamente. Chegou ao fim do governo, de um governo que foi interrompido pela estupidez dos donos do país.